Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Yasmin Generali, eu sou aluna do Colégio Embraer de Botucatu e hoje eu serei a sua professora no cursinho Voo em Alto. Hoje a aula vai ser sobre substantivos e nessa aula a gente vai aprender o que eles são, como eles são classificados e como a gente pode usar eles. Então prepare a sua garrafa de água e vamos para a aula. Vamos começar pela definição. Afinal, o que são substantivos? Substantivo é a palavra que dá nome a seres, objetos, sentimentos, lugares, ideias, entre outros. Então, por exemplo, substantivo pode dar nome a uma pessoa, como, por exemplo, João, que seria um substantivo próprio, ou médica. Médica se refere a uma pessoa que é formada em medicina. Tem também do objeto, substantivo objeto, como cadeira e celular, sentimento, alegria e medo, lugar, praia, Brasil, que também é um substantivo próprio, vocês vão ver depois, e o substantivo de ideia, liberdade e justiça, que são coisas que não são palpáveis. Vamos ver agora a classificação dos substantivos. Temos os substantivos simples, que basicamente são substantivos que têm apenas uma palavra em sua composição, como, por exemplo, flor, sol e retrato. Outra classificação que a gente tem são os substantivos comuns, que são nomes genéricos, como, por exemplo, menino, cidade, papel, tela, entre outros. Agora, que é o oposto do substantivo comum, é o substantivo próprio, que é um nome específico, que é geralmente o nome de uma pessoa ou de algum lugar. E geralmente começa, na verdade sempre começa com a letra inicial maiúscula, a letra maior. Como, por exemplo, Priscila, que é o nome de uma pessoa, Pernambuco, que é o nome de um estado brasileiro, e Atlântico, que se refere a um oceano. Temos também os substantivos concretos, que têm a existência dele independente de outro ser, e geralmente dão origem a outros substantivos. Como, por exemplo, cachorro, mesa, duende, fada, Brasil. Ou seja, substantivos concretos não é literalmente concreto, aquilo que você pode tocar. Na verdade, tudo aquilo que realmente não tem a sua existência dependente de outra coisa. Então, por exemplo, uma fada, ela depende de outra coisa para viver? Para existir? Para o nome dela estar situado num texto? Precisa de algo para que ela possa existir? Não. Então, ela é um substantivo concreto. Ao contrário dos substantivos concretos, os abstratos têm a sua existência dependente de um ser concreto, como, por exemplo, a felicidade, a dor, o ensino e a caminhada. A felicidade, ela depende de algo para existir. Então, é necessário que alguém sinta felicidade para que ela possa existir. Então, é por isso que ela depende de um ser concreto. Além disso, gente, os substantivos eles podem ter mais de uma classificação. Então, por exemplo, um substantivo ele pode ser simples, mas ele também pode ser abstrato. Ele pode ser concreto, ele pode ser primitivo, derivado. Agora, continuando com as classificações, tem os substantivos primitivos, que eles dão origem a outras palavras. Como, por exemplo, pedra, rosa, pão. Ou seja, eles não derivam de outra palavra. Eles geralmente que dão a origem a outras palavras. Tem também o substantivo derivado, que aí sim ele vem de outra palavra. Como, por exemplo, pedreiro, roseira e padaria. Então, eles têm o mesmo radical, né, a mesma base como palavra, mas eles não indicam a mesma coisa. Ou seja, uma pedra não é a mesma coisa que um pedreiro, certo? Tem também o coletivo, que são os substantivos que nomeiam um conjunto de seres da mesma espécie. E vem sempre no singular, porque é um aglomerado de várias espécies, de vários seres de um mesmo grupo, só que no singular porque é o coletivo deles. Então, é singular. Como, por exemplo, alcateia, é o coletivo de lobos, cardume, que é o coletivo de peixes, matilha, que é o coletivo de cães, molho, coletivo de chaves, elenco, coletivo de atores e fauna, coletivo de animais. Tem vários outros exemplos, vocês podem dar uma pesquisada depois, mas são esses que eu trouxe para vocês. Coloquem um asterisco nesse especial que eu vou falar para vocês, que são os substantivos compostos. Ele faz, digamos que, parzinho com o substantivo simples, porque o simples tem só uma palavra na formação deles. Os compostos têm mais de uma palavra.
Só que eles são especiais, porque eles têm algumas regrinhas quando a gente vai colocá-las no plural. Então, por exemplo, couve-flor, né? Tem a couve e tem a flor juntos numa palavra só, que formam um outro nome, que dá uma outra ideia. Então, couve separada é uma coisa, flor separada é outra coisa, couve-flor, os dois juntos, dão uma coisa diferente das outras duas citadas antes. Girassol, mesma coisa, e porta-retratos também. Agora vem a parte importante dos substantivos compostos, que é o seu plural. Geralmente, cai bastante no vestibulinho da Embraer, então é importante que vocês saibam. A regra geral é: na formação dos substantivos compostos, são variáveis apenas o substantivo, o adjetivo e o numeral. Ou seja, eles são variáveis porque eles mudam para o plural realmente. E o que não muda, que são invariáveis que ficam no singular, são o verbo e o advérbio dentro da composição. Então, lembram que um substantivo composto, ele é formado de duas palavras. E essas duas palavras, elas podem ser substantivo, 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 adjetivo, advérbio e substantivo, verbo e substantivo. Tem várias possibilidades. Então, é basicamente sobre isso que a gente vai ver e sobre o plural de cada tipo de substantivo composto que a gente vai ver. No primeiro caso, a gente tem que ambos os elementos vão para o plural apenas se eles forem substantivo, adjetivo ou numeral na mesma palavra. Então, se eu tenho um substantivo e um adjetivo, os dois vão para o plural. Por exemplo, cachorros quentes. Cachorros faz o papel do substantivo e o quentes é o adjetivo do cachorro. Então, fica cachorros quentes porque os dois vão para o plural. Mesma coisa acontece com terças-feiras. Terças é um numeral e feiras é um substantivo. Então, terças-feiras, mesma coisa com salários mínimos, onde mínimos é o adjetivo dos salários. E por isso os dois vão para o plural. A segunda regrinha fala sobre termos ligados por preposição, onde apenas o primeiro elemento vai para o plural. Por exemplo, pães de queijo, a preposição é o de, então apenas o pães vai para o plural, pães de queijo. O mesmo acontece com mulas sem cabeça, pores do sol, jacarés de papo amarelo. Apenas o primeiro elemento vai para o plural. A terceira regrinha fala sobre termos formados por onomatopeias e palavras repetidas. Onomatopeias é tudo aquilo que imita um som. Então, por exemplo, o som do relógio é tic-tac. Nesse caso, apenas o último elemento vai para o plural. Por exemplo, tic-tacs, reco-recos, blá, blá, blás. Apenas o último elemento vai para o plural. A próxima regra fala sobre termos que contiverem substantivo mais uma palavra invariável. Como disse antes, é o verbo e o advérbio. Nesse caso, apenas o substantivo vai para o plural, já que o verbo e o advérbio não mudam. Como, por exemplo, guarda-roupas. Guarda é o verbo, então guarda-roupas. E beija-flores. Beija também é um verbo, então beija-flores, apenas o último vai para o plural. E um exemplo de um substantivo com um advérbio seria abaixo assinados. Abaixo seria o advérbio e assinados é o substantivo e por isso ele vai para o plural. Agora a gente vai ter um caso especial, que são sobre os termos compostos por substantivo mais substantivo. A gente tem duas análises sobre esse caso. A primeira análise acontece caso o mesmo indivíduo ou objeto puder ser os dois nomes ao mesmo tempo. Nesse caso, os dois vão para o plural. Como, por exemplo, editores, chefes, tenentes, coronéis, cirurgiões, dentistas. Então, nesses três exemplos, uma pessoa, ao mesmo tempo que ela pode ser uma cirurgiã, ela pode ser uma dentista. Ao mesmo tempo que ela pode ser um editor, pode ser um chefe, então é um editor-chefe. Enfim, é os dois ao mesmo tempo. Segunda análise acontece caso o mesmo indivíduo ou objeto não pode ser os dois nomes ao mesmo tempo. Apenas o primeiro vai para o plural nesse caso. Nesse caso, o segundo substantivo indica o tipo, finalidade ou espécie do primeiro substantivo. Por exemplo, bananas maçã é um tipo de banana. Laranjas pera é um tipo de laranja. Canetas tinteiro é um tipo de caneta. E palavra-chave é um tipo de palavras. Então, nesse caso, apenas o primeiro substantivo vai para o plural. Vamos falar agora sobre os três tipos de flexões do substantivo. Ele pode flexionar tanto no gênero, quanto no numeral, quanto no grau.
Sobre o gênero, ele pode flexionar entre o masculino e o feminino. Como, por exemplo, professor, que é um substantivo masculino, e professora, que é um substantivo feminino. Tem também amador e amadora, e engenheiro e engenheira como exemplo para vocês, que segue a mesma ordem do que eu falei. Ah, mas e quando um exercício me pede algo que pode ser uma palavra, um substantivo que pode ser utilizado tanto para o masculino quanto para o feminino? Ele é chamado de neutro. Então, seriam palavras como ativista, professores, no plural também é neutro, policial, vítima, entre outros exemplos. Agora, sobre as flexões de número, a gente tem os numerais, né? Singular e o plural. Por exemplo, casa, que é o número no singular, então é quando tem só uma casa. E casas, quando tá no plural, que tem mais de uma casa a que eu estou me referindo. Mesma coisa acontece com rua, ruas, coisa, coisas. E no plural, tem uma regra também. Tem várias regras, mas eu vou falar só uma aqui pra vocês, pra ela não ficar tão extensa. Como, por exemplo, se um substantivo terminar com eu, o plural dele seria eus. Como, por exemplo, chapéu, chapéus, degrau, degraus. E mesma coisa, mais ou menos, acontece com o EL, que passa para ser eis. Como, por exemplo, anel, anéis, coronel e coronéis, entre outras palavras. A gente tem também a flexão de grau, que tem o aumentativo e o diminutivo de todas as palavras. Como, por exemplo, casa, casarão, que é o seu aumentativo, e casinha, que é o seu diminutivo. Mesma coisa com nariz, narigão e narizinho, cadeira, cadeirona e cadeirinha, e entre outras palavras que podem ser usadas. Vamos começar a fazer os exercícios para ver se o conteúdo fixou bem. Esse primeiro exercício é de 2022, na questão 7, que diz assim. Na verdade, esse exercício ele é acompanhado de um texto, só que eu percebi que nesse texto não precisava ser lido para fazer a questão. Então, na frase do terceiro parágrafo, Sansa era caixeiro viajante. O substantivo destacado tem como plural a forma caixeiros viajantes. Os substantivos compostos que flexionam do mesmo modo no plural são... Bom, olhando para esse caixeiros viajantes, a gente percebe que os dois substantivos estão no plural, né? Então, os dois substantivos vão flexionar no plural. E a gente viu, agora há pouco, que quando eles vão pro plural, os dois juntos, é porque o mesmo ser, o mesmo objeto, pode ser a mesma coisa dos dois substantivos ao mesmo tempo. Vamos ver as alternativas agora. Letra A. Flor de lis e bem-te-vi. O certo, no plural dos dois, seria flores de lis e bem-te-vis. Ou seja, não foi todos os termos que foram pro plural, então essa tá errada. Na alternativa B, a gente tem reco-reco e tic-tac. A gente também viu esses exemplos na aula. O certo seria reco-recos e tic-tacs. Então essa também tá errada. Não são os dois que flexionam. Alternativa C, cachorro-quente e sexta-feira. O plural seria cachorros quentes e sextas-feiras. Então, essa seria a questão correta. Mas vamos ver a D, guarda-corpo e beija-flor. O certo seria, no plural deles, guarda-corpos e beija-flores. Ou seja, só o último foi pro plural, então essa questão também tá errada. Essa questão eu não peguei exatamente de um vestibulinho da Embraer, mas eu peguei da mesma banca, que é a VUNESP, que diz assim: a flexão de número do termo preço-sombra também ocorre com o plural de. Ou seja, nesse plural desse substantivo composto, a gente tem apenas o primeiro componente vai para o plural. Então, vamos ver onde que esse caso também acontece nas outras alternativas. Letra A. Guarda-costa. O plural de guarda-costa seria guarda-costas. Na alternativa B, reco-reco. A gente já viu que o plural é reco-recos, então essa também tá errada. Na letra C, a gente tem guarda noturno, que flexiona para guardas noturnos, então também tá errado. E na letra D, a gente tem célula-tronco, que vai flexionar para células-tronco. Ou seja, vai seguir a mesma regra do que está sendo pedido no enunciado, então a alternativa correta é a alternativa D.
Então foi essa aula, gente. Muito obrigada por terem assistido até o final. Espero que eu tenha sanado toda a dúvida de vocês, que vocês tenham aprendido bem o conteúdo. Bons estudos para vocês e até mais!